Certo, as informações de Picos trazidas por J. Pereira, essa região é importantíssima para o estado do Piauí, né, Francisco Lima, que acompanha desde sempre esse jornalismo no estado do Piauí. Claro, a cidade de Picos é uma das maiores do Piauí e tem economia bastante relevante para o PIB do estado e, consequentemente, o prefeito que foi eleito agora em 2016 vai ter influência no desenvolvimento do Piauí. É por isso que a TV Cidade Verde está mostrando esse amplo leque de opções que o cidadão de Picos vai ter para poder fazer sua escolha no dia 2 de outubro. O atual prefeito do município vai ter que enfrentar aí um grupo de candidatos, uma grande quantidade de candidatos, né, Nivaldo Balbon? Como disse o J. Pereira agora há pouco, eu mesmo, de certa forma, tinha uma expectativa de eleição polarizada, mas o quadro é bem disperso, aí envolve 5 pré-candidatos. Agora, o prefeito Valmir Lima, do PT, já começa a montar o seu palanque, enfrenta algumas dificuldades na formação desse palanque, dessa aliança. Agora, a favor dele, ele tem um grande cabo eleitoral, um grande suporte de apoio político, que é o governador Wellington Dias. Ele é afiliado ao PT. E do lado da oposição, o que eu vejo assim com maior robustez política é o ex-prefeito Gil Marques Paraibano, que está agora no PP e que tem, pelo fato de ter sido já prefeito, ele tem um leque de aliados bastante considerável. E hoje é o que se apresenta, assim, como, do ponto de vista da situação política atual, como a expressão mais visível da oposição. Agora, é claro, está tudo no começo, a política também exige muita renovação, ninguém sabe como será o comportamento do povo picoense em relação a essa disputa deste ano. Não dá para se falar em cenários fechados, Nádia Rodrigues, antes do período de desconvenções. Não há. E esse ano, com uma mudança na legislação eleitoral, Joelson, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver essas definições acontecerem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a política aqui de Teresina e vai perceber bem como essas nuances todas tomam conta dessas pré-candidaturas. Então, as convenções foram levadas de junho para o final de julho, começo de agosto. Então, a gente até lá, com certeza, até véspera das convenções, a gente tem partido ainda tentando se definir. Nós vamos voltar para a região de Picos, porque também na cidade de Bocaina a gente tem acompanhado a movimentação dos partidos e pré-candidatos. Volto a falar com J. Pereira. J. Isso mesmo, Joelson. São 2 pré-candidatos do município de Bocaina dentro de uma conjuntura política que parece um pouco complexa e atípica para o município. De um lado, o grupo político coordenado pelo ex-prefeito Francisco Macedo, ex-presidente da APPM, prefeito por 2 mandatos consecutivos. Do outro, o lado oposicionista coordenado pelo médico Gilberto Barros. E a situação é a seguinte: no período em que foi prefeito da cidade, o médico José Luiz de Barros romper com os aliados e se unir à oposição. Com a morte do prefeito, os 2 grupos agora voltam a se enfrentar novamente. E nós estivemos no município acompanhando o dia a dia de cada um desses candidatos, as propostas e os projetos que eles têm para o município. Vamos acompanhar. O município de tradição religiosa, desbravado por Antônio Borges Marinho Leal, tem o 3º maior açude do Piauí, o açude de Bocaina. São 5.232 eleitores, a maioria do sexo feminino, e 2 pré-candidatos à sucessão municipal. Um quadro político muito diferente de 2012. Em 2012, o médico José Luiz de Barros elegeu-se prefeito do município com 2.478 votos, ou seja, 52% dos votos válidos. Ele venceu a então candidata do PSB, Gorete Barros. O prefeito morreu durante o mandato e, em seu lugar, assumiu o vice-prefeito do município. A funcionária pública federal aposentada, esposa do médico Francisco Macedo, ex-prefeito da cidade, concorre pelo Partido dos Trabalhadores nessas eleições. Sória Maria Portela de Deus Macedo aposta no que a população mais precisa nesse momento. De alguém que tenha essa sensibilidade, que tenha competência para isso e que queira realmente ajudar a população. Quer dizer, eu tenho uma história aqui que as pessoas já me conhecem. Então, eu estou há muitos anos já trabalhando, sempre em prol deles, da cidade, em ajudar mesmo a população. O médico ortopedista Erivelto Barros, sobrinho do ex-prefeito Gilberto Leal de Barros, é candidato pela primeira vez. Ingressa na vida pública pelo PSB, segundo ele, para atender um apelo popular. O paciente ele se envolve muito com o médico e acaba falando justamente sobre
sai um pouco da saúde e fala sobre a sua vida social, sua vida em casa, como é, o que está faltando. E quando eu comecei a me preocupar e me envolver justamente com isso, foi quando acabou surgindo por 1, 2, e assim foi se espalhando essa aclamação popular, essa aclamação de ter uma expectativa melhor, de um futuro melhor, tanto para eles como para os filhos, para os seus descendentes. São muitos os desafios pela frente. Esta quadra escolar aberta, padrão FNDE, deveria ter sido concluída em setembro de 2014. Continua inacabada. O valor, mais de R$500 mil. Na Vila Besouro, a 700 metros da cidade, o problema é o lixão e os danos causados por ele ao meio ambiente e à população. As pessoas estão muito preocupadas e estão sofrendo essas consequências por inalação dessa fumaça, né? Quando vem aí, queimam, está queimando diretamente isso aí. Isso envolve a parte de saúde, envolve uma parte social, envolve uma parte educacional, porque aquilo dali se torna desagradável, ou seja, se torna até inabitável. Até para o senhor ter uma noção, a nossa entrevista aqui dificulta muito por conta da mosca. A gente não consegue nem falar direito a mosca aqui. E alguns populares, se não já bastasse um lixão a céu aberto, alguns populares vêm aqui e tacam fogo. Onde ele está impossível. É procurar um lugar afastado, sem dar prejuízo ao dono, né, do terreno, e também com até sanitário. As duas coisas. Então, cidade de Bocaina, as informações trazidas pelo J. Pereira. E será assim, a partir de agora, aqui na TV Cidade Verde, até o período das eleições, todos os detalhes. Queria agradecer ao João Bandeira, que falou ao vivo da cidade de Altos, agradecer ao Darival Júnior, lá de Parnaíba, e ao J. Pereira, de Picos, que trouxeram essas informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Estão prontos para esta cobertura das eleições 2016 pela TV Cidade Verde. Muito obrigado a vocês pela participação. J. Pereira, Darival e também o João Bandeira, muito obrigado. E olha, em Teresina também tem uma movimentação importante. Já teremos aí 9 pré-candidatos, alguns já definidos aí pelos partidos políticos, Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson, são 9 aí, 9 projetos, possibilidades, não é? Possibilidades de pré-candidaturas. 3 pré-candidatos, eu diria, que estão consolidadíssimos e mais 6 ainda por definir, aguardando aí essa viabilidade política. Vamos então ver quem são esses pré-candidatos, esses nomes que se preparam para a disputa das eleições 2016 aqui em Teresina, aqui na capital. Os pré-candidatos à Prefeitura de Teresina são Amadeu Campos, pelo PTB, Doutor Pessoa, pelo PSD, Everton Diego, pré-candidato pelo PSOL, também entram na disputa Firmino Filho, pelo PSDB, pré-candidato à reeleição, Júnior MP3, pelo Partido dos Trabalhadores, Silas Freire, do PR, também a pré-candidatura colocada, e o Quem, do PRB, também pré-candidato à Prefeitura de Teresina. PV e PSTU pretendem ter candidato, porém, não disseram ainda quem são esses candidatos a entrar na disputa. Quando é que saem esses nomes? Olha, é uma fase, Joelson, de articulação ainda, de procurar compor alianças. Isso é determinante para a sorte de qualquer candidato que deseja disputar uma eleição majoritária. Então, aí nós temos, como você citou, os 3, o pilotão de candidatos mais, digamos assim, que estão mais articulados politicamente, e mais uns 6 para exatamente completar esse quadro de buscar essa candidatura própria. Pelo lado da esquerda, eu destaco o PSOL, que esse sim já está formado e sempre participa de eleição. Há agora a expectativa do PSTU e do PCO, que sempre também contribuem para o processo democrático de Teresina com candidaturas próprias. E desse pelotão de candidatos mais, digamos assim, mais fortes politicamente, destaca-se o prefeito Firmino Filho e, pela oposição, os pré-candidatos Doutor Pessoa, do PSD, e Amadeu Campos, do PTB. Agora, o PT marcou para o dia 11 uma definição de candidatura, se mantém a candidatura, a pré-candidatura do Júnior MP3, ou se busca outro caminho. Essa data será fundamental, mais importante até do que a convenção de julho, que vai apenas ratificar a posição do partido. Portanto, é um quadro já em processo avançado de definição. E Elivaldo Barbosa traz para nós em uma reportagem como está mais ou menos esse cenário e as discussões em torno desses nomes que se apresentam para a disputa aqui na capital. O tucano, Luciano Nunes,
explica as alianças para reeleger o prefeito Firmino Filho. O prefeito tem conduzido todo esse processo, as alianças elas têm se dado na maior tranquilidade possível dentro do processo político, são alianças naturais, né? Não há nada que não possa ser compreendido pela população, pessoas que comungam do mesmo pensamento, que têm participado da administração, têm colaborado com a administração, com a gestão e que, portanto, comungam deste mesmo pensamento. E o pré-candidato Dr. Pessoa procura um vice, ou melhor, uma mulher, para montar sua chapa majoritária. Eu estou procurando todo dia e gostaria que fosse mulher para enriquecer mais ainda minha chapa. Essa exclusão que está acontecendo, que aconteceu em Brasília, das mulheres não participarem das questões nacional, regional e local, o doutor Pessoa não tem esse perfil, não. Doutor Pessoa, não estou excluindo o sexo masculino, mas o meu desejo que seja uma mulher. Tá, então, doutor Pessoa, o Luciano Nunes falando a respeito desses nomes, inclusive hoje aqui no Notícia da Manhã, Nádia se falou a respeito da possibilidade do PSD sair com uma candidatura com chapa pura. Pois sem outros partidos. O Elivaldo comentava comigo da procura dentro do partido por algum nome que pudesse atender a esse anseio do candidato, o deputado doutor Pessoa. E dentro do partido parece que não há muitas opções para a ocupação do cargo de vice por uma mulher. E a gente observa, né, olhando até agora esses candidatos colocados, pré-candidatos, realmente estão faltando mulheres na política esse ano em Teresina. Vamos esperar a definição do PCO, que sempre apresenta a professora Lourdes como candidata, se esse ano sai ou não. Mas o Elivaldo, acho que tem novidades sobre essa questão do PSD. Eu até citei hoje pela manhã, no Notícia da Manhã, Joelson, que essa expectativa de uma mulher na chapa do pré-candidato doutor Pessoa poderia ser de um partido aliado, como o PPS. Citei até a médica Adriana Souza, que é do Movimento Vem Pra Rua, que é filiada hoje ao PPS, a médica Lúcia Santos, que foi presidente do Sindicato dos Médicos e também se filiou recentemente ao PPS. Mas uma fonte importantíssima, que acompanha de perto a política de Teresina, me fez uma revelação assim surpreendente, que essa mulher, ele até falou, olha, nós podemos até filiar essa mulher ao PSD. Eu digo, para filiar o prazo já passou, o prazo de filiação já passou. Bom, a menos que seja uma militar. Militar pode se filiar a qualquer momento. Pois não é que existe essa possibilidade de ser existe uma militar? O nome de uma mulher militar? Coronel Júlia Beatriz. Como possível candidata, pré-candidata a vice. É hoje o nome dos sonhos do PSD. Ela possa se dispor a se filiar ao PSD e compor a chapa com o doutor Pessoa. Elivaldo, essa realidade ela é um pouco diferente no interior do estado, de ter mais mulheres à frente com propostas de serem candidatas? Olha ali, até que não. As mulheres têm participado, tem aumentado bastante a participação na política. Agora, claro que no interior também essa mesma tendência. Você viu aí o quadro de Bocaina, a mulher do ex-prefeito, a dona Sória Macedo, é pré-candidata à prefeitura e ocorre também em muitos municípios. Em Parnaíba, a deputada Juliana Falcão, ela também tem esse mesmo projeto e muitas prefeitas que também serão candidatas à reeleição, como é o caso aqui de Altos, a prefeita Patrícia Existe uma legislação, né, Francisco, que define a quantidade de mulheres filiadas nos partidos para essa disputa de pré-candidatos. Mas os partidos têm tido dificuldade para encontrar tantos nomes femininos, né? Geralmente a política aqui no Piauí ela foi sempre voltada para os homens, né? Geralmente são os principais protagonistas dos municípios, são homens que acabam influenciando filhas, mulheres, até mães a entrar na política, e os partidos eles têm essa dificuldade. É uma legislação que pretende distribuir melhor a colocação do sexo feminino dentro da política, mas que há essa dificuldade, até porque eu não digo que não seja nem falta de interesse das mulheres, é mais uma abertura que falta mesmo dentro dos partidos para que elas se sintam acolhidas para isso. Né? Tá certo, olha, está tudo pronto para a TV Cidade Verde, para a cobertura das eleições de 2016, essa movimentação, essa pré-campanha já começa a receber a atenção especial do jornalismo da TV Cidade Verde. Quero agradecer a você, Francisco Lima, pela participação, Elivaldo Barbosa, que daqui a pouco volta a participar conosco, e Nádia Rodrigues, diretora de jornalismo da TV Cidade Verde. Está tudo pronto, né, Nádia? Tudo pronto, prontíssimo. Você já viu aí, né? Que nós estamos preparadíssimos para essa missão e até outubro, primeiro e segundo turno, se tiver
estaremos juntos com a cobertura completa, quando começar a campanha, com os debates, com o dia a dia dos candidatos, enfim, acompanhando tudo de pertinho para que você não perca nenhum detalhe, especialmente aí na nossa apuração, que já é a grande vedete da nossa cobertura jornalística em eleições. Eu queria agradecer aos nossos correspondentes, Joelson, a equipe de produção aqui do Jornal do Piauí, ao Francisco, a Elivalda, a Eli e todos juntos, todos prontos. Estamos juntos, você vê, nas eleições também. Estamos juntos para essa cobertura que é a tradição da TV Cidade Verde, cobertura das eleições em 2016, não será diferente. Muito obrigado a todos vocês pela participação aqui no Jornal do Piauí.